Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui com mais um programa, Jesus é Verdade que Liberta, né? Para levar até você a palavra de Deus, essa palavra genuína que devemos pregar, as sãs palavras do Senhor Jesus, que verdadeiramente salva o homem, né? Quando se trata de Deus, de Bíblia, de céu, de salvação, nós devemos levar a sério, porque o que Jesus falou não deve ser acrescentado e nem tirado alguma coisa. Precisamos falar conforme as palavras do Senhor. Pois a Bíblia diz que da sua boca não saiu o engano. Isso foi até profetizado antes de Jesus ali, né, pelos profetas, né? E isso se cumpriu, e depois Pedro escreve na sua carta universal dizendo que não saiu o engano da sua boca. Ou seja, tudo que Jesus falou é válido. Ele disse: passa o céu e passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, tudo vai se cumprir, porque Ele é Rei dos reis e é Senhor dos senhores. Então compreenda que nós dependemos dessa palavra. Jesus, ele veio a essa terra, ensinou, deixou escritos os evangelhos, né, deixou para escrever aquilo que ele falou, e ensinou os apóstolos, e os apóstolos deixaram escrito para nós. Então, é as palavras do Senhor que valem, né? Que aí tem a aprovação dele mesmo. Ele nos dá essa outorga, né? Ou seja, ele aprova aquilo que ele falou e isso ele cumpre, né? Não se pode tirar e nem colocar alguma coisa a mais. Mas andar conforme essas palavras, e assim, quando você se interessa por isso, a vida está em você. Porque ele diz que ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que significa isso? Eu sou quem ensina o caminho. A palavra te ensina a direção. Como fazer. E é verdade, não tem nenhum engano. E leva a vida. Então, por isso que a palavra de Deus, o apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta universal, capítulo 1 e o versículo 23, ele diz que a palavra de Deus nós devemos ser gerados outra vez, não de semente corruptível, mas da incorruptível, que é exatamente a palavra de Deus, que é viva, que permanece para sempre. Então, quando você vê em Hebreus capítulo 4 e o versículo 12, também fala de palavra de Deus viva. Ele diz: a palavra de Deus é viva e é eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Então compreenda que a palavra de Deus, ela é vida, né? Ela traz a vida eterna, né? E a única que mexe com a alma, penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, palavra de homem serve para homem, né? Gera homem, no sentido, o que é gerar homem, eu estou dizendo? Além de ser gerado você mesmo, uma pessoa, ele te conduz, ele te faz você se desenvolver. Né? Nós aprendendo uns com os outros, trabalhando, orientando, a palavra de homem, ela gera esse homem. O que é isso? Vou explicar melhor. Você nasce, não é engenheiro, mas pelas palavras dos homens você aprende a ser um engenheiro. É isso que eu quero dizer. Então você é gerado,
né? Um engenheiro, um advogado, um médico, um carpinteiro, um pedreiro, um eletricista. É entre nós. Então, coisa de homem é de homem. Terreno é terreno. Celestial é celestial. Para nós ser gerado outra vez, tem que ser com palavras de Deus que é viva, que mexe com a alma. Então você vai ser gerado um homem celestial, um anjo, né? Uma transformação para esse homem salvo, né? Uma nova criatura. Então quem está em Cristo, nova criatura, essa coisa velha passaram, eis que tudo se fez novo, segundo aos Coríntios 5:17. Então entenda aqui que eu preciso buscar na palavra essa mudança, esse novo nascimento. Então, aí vai ser gerado em mim um homem espiritual, um homem celestial. É um corpo celestial. Vou até falar disso aqui, né, mostrar na Bíblia. Né? Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, desse homem que é celestial. É preciso ser dito isso, né? Ser falado desse homem celestial que nós somos gerados, né? Se você quiser. Então, aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 44, diz assim: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Está entendendo? Então isso aqui é válido não para os animais, mas para o homem. Assim como o corpo teu é da terra, é do pó, o corpo do animal é também, de um cavalo, de um boi. Mas aí a diferença é que o boi morreu, acabou. Só tem a alma e o corpo. E você tem o espírito que Deus te deu. Nós temos a imagem e semelhança do Senhor. O boi não tem. É isso aí. Então você tem vida eterna. O boi não tem vida eterna. E nós precisamos entender esse lado. Porque se você não procurar entender esse lado, você não pode ser gerado. Sabe aquela coisa de... Não, eu quero ser um médico, mas eu não procuro saber, entender o que é um médico. Eu não vou estudar isso para saber, aí você nunca vai ser médico. Sabe que existe um médico. Tem muitos médicos e você quer ser um, mas não se interessa para isso. Mesma coisa, céu. Eu sei que existe o reino do céu, existe Jesus, Deus, né? Mas aí eu não me interesso para isso, para mim conhecer como é esse processo, para mim gerar em mim um homem celestial, né? Um corpo, vamos dizer assim, um corpo celestial, como diz aqui o apóstolo Paulo. Então entenda aqui que tem que ter essa transformação. E a transformação você faz enquanto você está em animal. Você vê aqui que ele diz aqui no versículo 45. Assim está também Cristo, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Então, você vê aí os dois, que um nos condenou, que é Adão, da onde nós viemos, e outros nos salvou. Um nos levou à condenação, e outro, esse era terreno. Você vê que Adão ele foi feito ali, um homem de barro, do barro, mas foi soprado um espírito nele. Aí se tornou alma vivente. Mas esse homem se corrompeu. Ele era eterno. Terreno, mas eterno, porque não tinha morte para ele.
Mas ele tinha que seguir a lei de Deus, ele tinha que não podia desobedecer. Foi o que ele fez, desobedeceu e assim se desligou, né, dessa eternidade de Deus. O espírito dele foi condenado à morte, ou seja, uma condenação eterna. E morrer mesmo o corpo físico. Então entenda aqui que veio Jesus para resgatar essa humanidade que estava corrompida. Então ele veio em espírito vivificante, um espírito que dá vida. Então quando eu interesso por isso, aí você vê aqui, versículo 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal. Depois, o espiritual. Dá de entender aqui? Então, primeiro, eu tenho que nascer como um animal, um corpo físico, terreno, carnal, para depois vir o espiritual. Não tem como eu nascer primeiro espiritual. Então, com esse corpo, eu vou, é como que seja uma semente, nós vamos falar nisso aqui, né? É como que seja um grão de trigo ou de qualquer outra semente, Paulo fala aqui, que é plantado no chão. Não nasce aquela semente que foi plantada, mas nasce um pé de erva que vai produzir um monte de semente. Então, da mesma forma, nós plantamos esse corpo, que é plantar como? No mundo espiritual. Você sujeitar esse corpo às palavras do Senhor. Você inverte a tua vida, aquele que não é aborrecer pai, mãe, filho, irmão, e assim mesmo, e não tomar sua cruz e não seguir após mim, não pode ser meu discípulo. Quem ama a sua vida, perdê-la. O que é isso? Eu só penso nessa terra. Tudo aqui, nesse mesmo capítulo aqui que nós estamos, no versículo 19, Paulo diz, se nós buscamos em Jesus, ou acreditamos, ou queremos Jesus só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então veja, eu não busco em Jesus para esta vida. Eu busco Jesus para a vida eterna. Então, eu me sujeito à lei de Deus. Como diz o apóstolo Paulo aos Romanos. Miserável homem que eu sou. O que faço para me livrar desse corpo de morte? Mas eu dou graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Que pela lei de Deus, pelo entendimento, eu sirvo a lei de Deus, ele diz. Pelo entendimento, eu entendo, eu compreendo que eu necessito da lei de Deus para mim me salvar. Pela lei de Deus eu sirvo, ou seja, pelo entendimento eu sirvo a lei de Deus. Mas com a carne, a lei do pecado. Mas o que é isso aí? Eu rejeito o entendimento carnal e eu me sujeito às palavras do Senhor. Então o que é isso? Eu plantei esse corpo. Eu não dei prioridade para a minha vida. Quem ama a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la. Pelo amor de mim e do Evangelho, que é exatamente as palavras do Senhor. Então, o que é isso aqui? Nós temos que entender esse lado aqui. Nós temos que morrer para o mundo e nascer para a vida eterna. Nascer para Jesus. Nascer para esse corpo celestial.
Então, o que Paulo diz, que nós plantamos esse corpo corruptível. O que é corruptível? É que é perecível, é que tem data de validade, é que é só por uns dias e desaparece. Plantamos esse corpo corruptível e nasce um corpo incorruptível. Porque a palavra me transforma. A palavra vai me ressuscitar num corpo glorificado. Jesus foi assim. Aí não vá comparar Jesus, o pessoal fica com a conversa fiada. Ah, Jesus era moreno, Jesus era galego, era branco. Não tem nada a ver uma coisa com o outro. Quando Jesus ressuscitou, estava com 3 dias, 2 dias, vamos botar aí, entre noite e dia ali, 3 dias, né? Que ele estava em contato com os discípulos ali, 3 dias antes. Seria difícil para os discípulos conhecer ele, se ele viesse no mesmo corpo? Ah, rapaz, Jesus ali, com 1 quilômetro de distância, dá de ver. Ou não. Mas ninguém conheceu ele. Ele vem num corpo glorificado. E não é para todo mundo ver. Ele apareceu para mais de 500 pessoas. Mas primeiro apareceu para Maria Madalena, que acompanhava ele. E ela disse: Senhor, o Senhor sabe para onde levar o meu Senhor? Ele disse: sou eu, Maria. Sou eu mesmo. Ou seja, ela não conheceu. Os 2 discípulos no caminho de Amaús, Jesus conversou com eles durante uma caminhada e eles não conheceram. Conheceram pelo milagre, pela maneira de ele apresentar o pão na hora da refeição. E ele desapareceu. Depois apareceu para os 11, os 11 ficaram tudo assombrados, achando que estava vendo uma visagem. A gente chama de visagem, um espírito. E ele disse: sou eu, pessoal, não se apavore não. Tem alguma coisa para comer? Tranquilizou eles. Foi comer um pão, um pedaço de pão lá com peixe, não, favo de mel com peixe. Para eles se acalmarem, nunca vi espírito estar comendo nada, né? Aí ficaram calminhos. Jesus: rapaz, vocês são muito incrédulos, eu não disse que eu ia ressuscitar. Mas é diferente, irmão. E eu fico assim, pensando, porque ele apareceu várias vezes, durante 40 dias. A Bíblia fala de várias vezes. Mas não conta a história de muitas vezes assim, mas que foi várias vezes. Comia, bebia, isso o apóstolo Pedro escreve, diz, está em Atos dos Apóstolos. Por vários dias, por 40 dias, ele comia, bebia com eles. Aparecia e desaparecia de novo. E eles, pelo que eu entendo das visões ali, nenhuma vez eles conheceram ele. Só conhecia pelo milagre. Ele apareceu depois na praia. E eles conheceram pelo milagre. Ele perguntou: tem alguma coisa para comer aí? Vocês trouxeram algum peixe? Pegamos nada. Aí disse: joga a rede do lado direito. Tem que ser do lado direito. Esquerdo não tem condição. É errado. Lado errado. Tem que ser do lado certo. Jogaram a rede e não puderam puxar 153 grandes peixes. Aí João falou para Pedro: é o mestre. Conheceu pelo milagre, não pelo físico. A gente, quando foi falado nesse tipo de coisa natural no céu, foi falado para Jesus, os fariseus perguntando, uma mulher, tinha na lei de Moisés, se uma mulher casasse com um homem, não tivesse filho, aquele homem morresse, ela casaria com um irmão para que tivesse filho. Aquela mulher tivesse filho, a geração não se acabasse ali. Não. Então,
E aí depois, assim, consequentemente, eles perguntaram, fizeram uma pergunta para Jesus. O homem casou com a mulher, morreu, aí casou com o irmão, morreu, casou com outro irmão, morreu, até o 7º. Depois, por fim, morreu a mulher. Na eternidade, essa mulher vai ser mulher de qual dos 7? A pergunta que fizeram para Jesus. O que ele respondeu? Vocês pecam por não conhecer as Escrituras. Não conhece. Você precisa conhecer para você entender o mundo espiritual. Ele disse, vocês vão ser igual aos anjos. Anjo não casa nem se dá em casamento. Então, a gente não pode comparar as coisas naturais com as espirituais, assim, nesse sentido. Então, aqui, nós precisamos buscar um corpo glorificado. O versículo 46 que eu li aqui, mas não é primeiro o espiritual, senão o animal. Depois o espiritual. Então esse corpo animal sujeito a ele, a buscar o espiritual. Eu forço ele, o que é forçar? Deixa o jogo do Flamengo e vou para o culto. Tu está entendendo? Deixa a cachaça, aí vou para a Santa Ceia. Servir ao Senhor, dar glória ao Senhor, em vez de tocar o forró-bodó, eu toco o hino da harpa cristã, do cantor cristão, um hino ao Senhor, dando glória a Deus. É isso aí. É essa trocagem aí. Em vez de eu fazer a coisa errada conforme eu penso e acho que é, ou alguém me aconselhou, eu vou para os conselhos do Senhor. A palavra de Deus que é viva, que permanece para sempre. A palavra de Deus que é eficaz. Que penetra na minha alma e no meu espírito, mas não para matar, para salvar. Está entendendo, irmão? E vai para matar também. Ela vai para salvar, mas se não salvar, mata. É isso aí. Porque é ela que condena também. Não quer. Né? A palavra de Deus sendo desobedecida, ela vira um veneno para a alma. Quando é para obediência, ela é antídoto contra o pecado. É isso aí. Versículo 47. O primeiro homem da terra é da terra, ou seja, é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Claro. Muito claro isso aqui. O primeiro homem, o Adão, da terra, é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Então, quando eu estou nele, se eu vim de Adão, Adão caiu, eu pequei também? Eu me agarrando com Jesus, Jesus venceu o diabo, a morte, eu venço também. É isso aí, está muito claro aqui. Mas não vá pensar que ele pode fazer alguma coisa com você se você não quer. Porque você tem um livre-arbítrio, você não quer mesmo. Quando você quer, é o antídoto, eu acabei de falar. É o que salva o homem, a palavra de Deus, o que livra da morte. Então veja aqui, eu vou voltar aqui no versículo 35, que diz assim, mas quem dirá, como ressuscitarão os mortos? Uma pergunta. E com que corpo virão? Uma pergunta. Como é que vai ressuscitar esse povo e com que corpo? Eu acabei de falar que Jesus ele veio totalmente diferente. Se fosse igual, os discípulos conheciam. Então o corpo terreno não é igual ao celestial, mas é um corpo.
Então veja aqui. E eu quero dizer que aqui, 1 João não, 1 de João. Primeira carta universal do apóstolo João, capítulo 3. Olha o que Paulo diz aqui. Capítulo 3, o que Paulo diz já. Meu Deus do céu, tem hora que a gente falha mesmo. João, o apóstolo João. Eu vou ler 3 versículos aqui, 2 versículos. Falando para crente aqui. Primeira carta universal do apóstolo João, capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então quem é de Deus, os filhos de Deus se conhecem entre eles, mas os do mundo não concordam com eles. É isso aí que ele está dizendo. Então, ele está se incluindo no meio desses salvos que o mundo não concorda, o mundo não conhece. Não conhece é no sentido de não concordar, irmão. Não, eu não quero ser isso aí, não. É isso aí. Versículo 2, olha o que diz aqui. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele. Porque assim como é, o veremos. Então nós vamos ser semelhante ao Senhor. É isso que eu estou dizendo aqui para você não pensar, não, mas Cristo é diferente, ressuscitou porque Ele é tal. Não! Você também. Nós somos filhos de Deus e não é manifesto ainda o que havemos de ser, porque nós vamos ser transformados. Mas quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Ou seja, aí nós não desconhecemos. Sabe aquela coisa? Chegar no céu assim e diz, quem é o Senhor? Diga seu nome aí, se identifique com o crachá. Precisa disso aí não, que você vai saber. Que você vai conhecer. E aí, irmão Paulo, irmã Maria. E as pessoas ficam pensando que tem algum desse no céu. Lá onde está Jesus. Não, não está. Vou aqui. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 6, o último capítulo dessa primeira carta. Versículo 16. Aqui fala de Jesus. Eu falo no 15, que é para saber que o 16 está falando de Jesus. Diz assim no versículo 15. O qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. É Ele, é o Senhor Jesus. Versículo 16. Aquele que tem Ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder, sempre eterno. Amém. Sempre eterno. Então entenda, tem Ele só a imortalidade. É no sentido concluído. Não está entendendo? Só Jesus concluiu a ressurreição. A primícia da ressurreição. Então, como alguns dizem que Maria está lá no céu, conversa com Jesus, conversa fiada. Aqui está dizendo nenhum homem. E Maria é um homem. É um homem. Espiritualmente falando, é homem.
Você vê que eu acabei de explicar aqui que tem negócio de mulher. Não, mas casou com uma mulher, aí lá vai ser... Não existe isso não. Anjo é masculino. Acabou. É isso aí. Não é masculino no sentido de namorar com mulher. Não tem mulher. Não existe isso. É espiritual, irmão. Nós temos que aprender esse negócio aqui. Então, ele habita, ele só tem a imortalidade. Ele só. No sentido concluído, glorificado. Os outros estão aguardando esse dia. Não acabei de falar, ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, o que é isso? Quando ele vir buscar a igreja. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque assim como é, veremos. É isso aí. Então Maria, Pedro, João, né, João Batista, tá todo mundo lá quietinho, esperando. Então nós não podemos se iludir com conversa fiada. Vamos para a palavra. Então veja aqui, quando alguém perguntou como é que vai ressuscitar. Versículo 35 aqui de 1 aos Coríntios, capítulo 15. Mas alguém dirá, ponto, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Aí Paulo vai falar uma palavra aqui que é até meio agravante, né? No versículo 36, ele diz, insensato. Ou seja, ignorante nesse assunto. Não é dizendo que o cabo é ignorante em tudo enquanto ele é. Não, é nesse assunto, insensato nesse assunto. Aí ele diz, insensato, o que tu semeia não é vivificado se primeiro não morrer. Eita, glória a Deus. Está entendendo, irmão? Se primeiro não morrer. Aí ele vai explicar aqui, para depois eu explicar também. Insensato, o que tu semeia não é vivificado se primeiro não morrer. Versículo 37. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Está entendendo, irmão? Como o próprio Jesus disse, o grão de trigo caindo na terra, se não morrer, fica ele só. Ele falou dele. Ele veio do céu, caiu na terra ele. Se não morrer, fica sozinho. Ou seja, eu vou ter que morrer para me produzir vocês. Está entendendo? Para vocês nascer, ter maneira de ser outra pessoa, ser transformado. Se eu morrer por vocês, eu resgato vocês. E assim vocês vão ser transformados pela minha palavra. Está entendendo, irmão? Então, se eu não morrer, não tem salvação para vocês. Não vai nascer ninguém de novo, como ele disse para Nicodemos. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Como é que eu ia nascer sem Jesus? Não tinha como eu nascer espiritualmente sem Jesus, sem as palavras do Senhor. Mas com a palavra do Senhor, vou nascer de novo. Já nasci. E eu preciso manter isso aqui até o final e assim serei glorificado. Recebo um corpo glorificado. Então veja aqui, ele está falando que tem que morrer a semente. Você vê que o grãozinho espoca, né? Um dia desse eu plantei uma semente de capim ali, aí fui lá olhar, estava espocando as bichinhas. Aí sai um olhinho, aí brota e nasce o pé de capim. É assim. Então ela morre a semente para que tenha um pé de capim que vai dar um monte de semente. É isso aí. Então, aí ele diz aqui, no versículo 38, mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente, e o seu
é o seu próprio corpo, ou seja, tem o seu próprio corpo. Né? Versículo 39. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra as dos peixes, e outra a das aves. Então você vê que uma carne não é igual, tudo é desigual uma da outra. Né? Está falando a nossa própria carne, carne dos animais, tudo aí. Né? Aí ele diz aqui no versículo 40. E há corpos celestiais e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Está entendendo, irmão? Então nós não podemos se embaraçar com isso aqui. Nós precisamos somente fazer a vontade de Deus e esperar a hora da transformação. Aí ele diz aqui, no versículo 41, uma é a glória do sol e outra a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Ou seja, nós não podemos comparar uma coisa, não porque é estrela tudo é igual. Não porque é carne, é tudo igual. É isso aí que ele está dizendo. Não tem diferente, uma estrela é de um jeito, outra é do outro. É assim. Para você entender, ele está fazendo umas ilustrações aqui para você compreender o que ele está querendo explicar. Né? E eu também, claro. Versículo 42. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Ou seja, semeia um corpo corruptível e ressuscitará um incorruptível que não morre, que permanece para sempre com o Senhor. Aí, versículo 43. Semeia-se em ignomia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Fraqueza porque o corpo terreno é fraco mesmo. Ele, mesmo que dure muito, dura 120 anos, acabou-se. Mas aí o corpo celestial é em vigor. Eita glória, vigoroso, né? Eternamente de um jeito só. Aí ele entra nesses versículos que eu falei aqui, o 44. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Aí ele entra aqui na questão de Adão e Jesus. Né? Adão foi feito por Jesus, um bolão de barro lá. Aí ele pegou a vida dele, assoprou nele. Aí ele levantou-se. Né? Quer dizer, aí ele se corrompeu, deveria ter obedecido ali, tinha ficado tudo certo. Mas quando ele desobedeceu, caiu todo mundo, porque todo veio dele, inclusive a Eva, a mulher dele, ele tirou uma costela e fez ela. Ninguém é de outra coisa, se não for de Adão. Então, a Eva ele podia ter feito uma boneca lá, mas não existe esse negócio de boneca. Eu acabei de falar que tudo é homem. Quando fala de espiritual, é homem. Quando passa para o lado espiritual, não tem uma anja. Não existe negócio. Uma anja, aí tem uma baixinha, uma maiorzinha. Né? Aí não existe esse negócio aí. Então a gente tem... Aí você, como é animal, como você é carnal, como você é terreno, você é corruptível, você é pecador, principalmente. Você vê que Adão,
pelo que a gente entende em Gênesis lá, eles não tinham nem vergonha, nem se via nu, essa questão daquela atração. Eles produziam, eu acredito assim, não está dizendo lá, mas eu acredito, que estava se reproduzindo. Mas ele não entendia aquele sexo como é, aquela coisa toda. Mas depois que pecaram, se viram nu. Ih, rapaz, o negócio aqui ficou meio... Jesus está vindo aí, como é que nós vamos fazer? O Cristo vem hoje à tarde aqui, o próprio Deus, e nós desse jeito pelado. Se esconder de trás da moita, botaram umas folhas por cima. Foi assim ou não? Claro. Então você vê que é diferente. Hoje você fica pensando, nem quer ir para o céu. Se pensar no sentido pecado, no sentido de gozar a vida, poxa, lá não tem uma cervejinha, não tem um futebol. Poxa, lá, rapaz, não tem mulher não. Vixe, rapaz, como é que a gente vai fazer sexo? Você não vai ter esse desejo. Tem nada a ver com terra. Eu te digo uma coisa, porque às vezes a gente busca um pouquinho a mais a Deus. Quando você busca em Deus mesmo, você se santifica. O que é santificar? É separar do pecado. Quando você se santifica, você não pensa em terra mais não. Paulo diz, o que eu faço para me livrar desse corpo de morte? Eu quero estar perto do Senhor, mas enquanto eu estiver nesse corpo, eu estou longe dele. O que é isso? Eu preciso me livrar desse negócio para mim me abraçar com Jesus. Tu está entendendo? Você não vai ter desejo de fazer sexo, não, em céu não. Que conversa é essa? Então é por isso que eu preciso entender. Eu não vou ter que morrer mesmo? Ou alguém ficou para a semente? Já que eu vou morrer, eu busco logo hoje em Jesus. E você tem o privilégio, como o apóstolo Paulo diz a Timóteo, no sentido que Deus deu, né, esse privilégio para o homem, para ele gozar a vida sexual. Com a sua esposa, tudinho, legalmente, certinho, e que não transgride a lei de Deus. Se você fizer certo. Então você tem um gozo terreno e dá de servir a Deus gozando a vida terrena. Não precisa ser bebendo cachaça, transgredindo a lei de Deus. Não precisa disso. Por isso tem a Bíblia, para te orientar, para você fazer o que é correto, o que é lícito. Como diz o apóstolo Paulo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Nem todas edificam, né? Mas todas as coisas me são, ele diz, né? Tem essa liberdade, me são lícitas, mas eu não deixo me levar por nenhuma delas, eu vou para a Bíblia, só o que Deus permite. E aí, você se salva, irmão. Então veja aqui, assim também Cristo, o primeiro homem, assim também Cristo, né? O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, vivificante. O último Adão, em espírito, ou seja, a alma vivente mesmo aqui que está, né? Primeiro homem, Adão foi feito alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Versículo 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal. Depois o espiritual. Não tem como você produzir milho sem plantar o caroço. Tu está entendendo? É isso que ele está dizendo. Eu preciso primeiro ter esse corpo para mim subjugar esse corpo, a lei do Senhor, para mim transformar ele. Aí eu plantei ele na lei de Deus. Está entendendo? Eu sujeitei ele. Você sujeita a semente, você enterra ela no chão. É assim ou não é? Porque ela no ar não vai nascer, não enterra no chão aí. Então você sujeitou ela, plantou.
Então, do mesmo jeito, eu planto o meu corpo na lei do Senhor e ele nasce um corpo glorificado. É só para você compreender melhor. Aí o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 3, o versículo 1. Se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são do céu, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então, ressuscitar o que é? Você já plantou o corpo e ressuscitou um. Está na terra, mas é celestial. Porque você não faz a vontade do terreno, você faz a vontade do celestial. É isso aí, para você entender direitinho. Então, versículo 2, ele diz, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Você separa isso. Na que são da terra você precisa, tem que tirar açaí para comer, tem que dar um jeito, como plantar feijão, não morre de fome. Mas você separa isso. Não, vou pensar nas do céu aqui. Aí o que sobrar é terreno. Eu vou me sujeitar primeiro aqui, que Deus vai me liberar alguma coisa na terra aqui, para me sobreviver. É isso aí. Buscar em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça, as outras coisas é acrescentada para lá, para baixo. É isso aí. Então ele diz, porque já estamos mortos. No versículo 3, lá de Colossenses 3. Porque estamos mortos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. O que ele está dizendo? Estamos mortos para o mundo. Os carnavais, as orgias, para vaidade do mundo, para as concupiscências mundanas. Estamos mortos. E a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. O que é isso? Explicando melhor. A nossa vida está escondida na palavra de Deus. Porque Jesus é a palavra. Então a palavra ela me transforma, ela me tira dessa condenação e me leva à salvação. Me tira da corrupção e me leva para a incorrupção. Está entendendo? Me tira do animal para o espiritual. Para o celestial. Do terreno para o celestial. É isso aí. Então eu quero que você entenda aqui que é dessa forma. Tem que ter essa transformação nas nossas vidas. E nós vamos orar. Agradecendo ao Senhor. Se você continuar lendo aqui, você vai ver o que Deus fala aqui, né? Nesse versículo 50, que Paulo escreve, e agora digo isto, irmãos, ponto, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herda a incorrupção. Ou seja, não é porque tu fez alguma coisa carnal que tu consegue a espiritual. Não, você sujeita, pelo contrário, é você que obriga a carnal se sujeitar. Aí assim, na lei de Deus, aí a lei de Deus é que dá. É as palavras do Senhor que te dá a vida eterna. E aí você não carne e sangue não vai para lá, não. Vai no corpo celestial. É isso aí. É isso que ele está falando, né? Assim como Jesus, as coisas materiais, naturais, não impedem ele em nada. Atravessava as paredes aí sem abrir porta. Mas era um corpo. Pega em mim, Tomé. Eu não sou espírito, não. Espírito não tem carne e osso como eu tenho, não. Carne e osso, mas é celestial. Como é isso? Eu não sei não, mas eu acredito. É isso aí. Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, obrigado Jesus, pela Tua palavra, obrigado por ter essa oportunidade de estar aqui nessa TV mais uma vez essas pessoas que estão nos assistindo. Que o Senhor venha abençoar grandemente, meu Senhor, a vida de cada um, ajudando a compreender, a entender, abrindo a mente, dando sabedoria, inteligência e discernimento espiritual, para que possa compreender que necessita, meu Senhor, de se sujeitar nas Tuas palavras, na sã doutrina, nas sãs palavras do Senhor,
para que possa ser transformado. Pai, abençoa, ajuda essas pessoas, cura aquele que está enfermo, para assim o teu nome ser glorificado na vida dele. Pai, abençoa em tudo e em tudo, meu Senhor, nós te damos graça, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Amém.